Senhor Jesus, nós te agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui para podermos aprender mais um pouco dos teus ensinamentos. Solicitamos-te autorização para iniciar então o estudo do Evangelho no Lar, com a tua presença, pois tu foste tu mesmo que disseste: quando 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Permite também que a espiritualidade superior que costuma assessorar estes trabalhos possa neste momento também já se fazer sentir entre nós, e pedir também que abençoes esta casa. Que assim seja. Assim seja. Então, passando à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós fazemos a leitura seguida e hoje vamos do capítulo 6, o número 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é importante para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que, no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeus, 1861. Aqui podemos chegar à conclusão, por este pequeno trecho que leu a nossa irmã Patrícia: Jesus, médico das almas. O remédio que Ele nos traz para nos curar não é com medicamentos. Ele cura-nos através do exemplo que Ele próprio nos deu. E como é que Jesus aplica esse exemplo? Seguindo e aplicando as leis morais. Este portanto, ele não curou ninguém com milagres, não curou ninguém com nada. Ele curou as pessoas apenas seguindo as instruções e as leis morais, as leis divinas. Se valorizarmos a vaidade e o orgulho, nunca conseguimos atingir o objetivo que nos propomos às nossas vindas à Terra. Sabemos que vimos à Terra com um objetivo: evoluir. Quando começamos a deixar para trás a vaidade e o orgulho, é meio caminho andado para então podermos fazer o nosso progresso. Se conseguirmos seguir o exemplo de Jesus, que é o maior exemplo que até hoje veio à Terra, e se o tivermos como nossa luz, nosso guia e nosso farol, então aí estamos no nosso caminho certo, e é esse o caminho que devemos seguir. Ainda podemos perceber desta leitura que, quando nos diz Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo, escutai-o. Então o Espiritismo nos ajuda-nos no sentido de
perceber onde nós erramos, que as nossas chagas são provocadas pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições, e que se nós a entendermos, se nós formos humildes e submissos ao Criador, entendendo a lei divina, entendendo o porquê de aqui estarmos e na condição em que estamos, é mais fácil e é aí que, se nós abrirmos o nosso coração a Jesus, ao Pai, tomando consciência das nossas imperfeições, vamos conseguir ultrapassar e curar as nossas chagas. E quem as cura somos nós próprios, com o entendimento da verdadeira vida. Esta mensagem, quem notou o nome do Espírito que a trouxe? Como? Muito bem. Espírito de verdade. Quem será o Espírito de verdade? Quem é que disse Jesus? Ora bem, a nossa doutrina, neste ponto, ela gera uma discussão muito intensa, porque uns dizem que é Jesus e têm os seus argumentos, e outros encontram argumentos para dizer que não é. O que é que nos importará mais? Se é ou se não é Jesus, ou o conteúdo das mensagens que nos são apresentadas para que nós realmente possamos, em consciência, modificar-nos para melhor? É o conteúdo da mensagem. De qualquer das maneiras, este Espírito de verdade, no Evangelho, apresenta-nos 5 mensagens. 3 em Paris, nos anos de 1860, 61, 62. Depois, esta que lemos em 1861 em Bordeaux. E a próxima, do próximo Evangelho, que será que ele trouxe em 1863 na cidade do Havre. Além de mensagens do Espírito de verdade no Evangelho, ele também se apresenta no prefácio do Livro dos Espíritos, que Kardec chamou Prolegómenos, e ele é apresentado junto com outros de alto calibre também, que nos trazem profundos ensinamentos na doutrina dos Espíritos. Aparece no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, número 48, aparece na Gênese, tanto no capítulo 1 como no capítulo 17, aparece na Revista Espírita em 4 anos, 64, 1864, 66, 67 e 68, e em 64, numa mensagem que ele próprio assina, Espírito de Verdade, ele afirma: orai, não de lábios, mas de vosso coração melhorado, para vir tomar na casa de meu Pai melhor morada. Esta linguagem sugere-nos ou não que é a linguagem de Jesus. Nunca ninguém chamou a Deus Pai. Ninguém. Somente Jesus. Portanto, já temos aqui matéria de reflexão para aceitarmos que eventualmente seja Jesus. E na Revista Espírita de 1868, Irasto, que foi discípulo de São Paulo, de Paulo de Tarso, Irasto diz: sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e o vosso. A quem é que habitualmente nós atribuímos esta nomenclatura de Senhor? A quem é que nós damos senhoria? Não é a Jesus, como fez São Paulo, como fez Irasto e como fazem os discípulos?
novamente, uma outra chega para pensarmos nisso. E no livro Missionários da Luz, do querido André Luiz, do Dr. André Luiz, da psicografia do Chico, ele afirma, André Luiz afirma perguntando: por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade, que é o próprio Senhor, ou seja, Jesus. Temos aqui, sem aprofundarmos demasiado, pelo menos 3 achegas que nos levam a aceitar sem nenhum rebuço que o Espírito de verdade é Jesus. E se mais ainda quisermos pensar, Jesus afirmou ou não em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cá está a verdade. Mas mais, ainda em João 7,32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ficamos assim com alguns apontamentos que podemos aprofundar nos nossos estudos, se entendermos e quisermos, para realmente vermos que Jesus é o governador do nosso mundo. Jesus é o médico das nossas almas. E como tal, o aceitamos como nosso modelo e nosso guia. Como tal, para nós o Evangelho é uma fonte de luz que, se nós o seguirmos, exemplificando na nossa vida o que Jesus nos propõe, nós seremos anjos. É só o que nós precisamos fazer. Aceitarmos o convite do Mestre, nas mais variadas circunstâncias, como nós vimos no Evangelho, pormos em prática nas nossas vidas, de certeza absoluta que nos modificaremos para melhor, anulando os nossos vícios, evitando os nossos erros e aprofundando em nós, ou criando em nós, o quanto é necessário para nós começarmos a abraçar as virtudes. E quando o fizermos, estamos no caminho certo para sermos espíritos mais adiantados em termos espirituais. É fácil? Não. Se fosse fácil, nós já éramos anjos, já éramos espíritos puros. Não é fácil, mas é possível. Deus não nos criou perfeitos, mas criou-nos perfectíveis. Ou seja, podemos nos ir aperfeiçoando um pouquinho de cada vez, para atingirmos então lá adiante a perfeição plena. Então que o Evangelho de hoje seja uma bússola orientando o nosso viver. Em alguns lares, nós optamos também por, paralelamente ao Evangelho, fazermos depois uma outra leitura de um livro edificante, seja ele qual for, que podemos também levar de seguida ou abrir ao acaso e refletirmos nessa mensagem. No caso, aqui nós estamos aprofundando o conhecimento do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel. Também é muito curioso porque Emmanuel teve uma reencarnação contemporânea com Jesus. Ele foi um orgulhoso senador romano que, naquela época, ele esteve precisamente na Palestina e travou, de algum jeito, conhecimento com o Mestre, não o aceitando. Sua esposa, sim, deu a vida por Jesus. Ele não aceitou a palavra de Jesus. Precisou de reencarnar 50 anos depois, numa posição totalmente diferente como escravo, o escravo Nestório, para resgatar parte daquilo que eram os seus compromissos kármicos e o terá feito, e depois, a partir daí, a sua vida foi sempre ascendente no caminho do bem para se aproximar de Jesus. Então, de Emmanuel,
e da psicografia do Chico Xavier, o item 83. Avancemos além. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina do Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Palavras de Paulo na carta aos Hebreus. E Emmanuel comenta deste modo: aceitar o poder de Jesus, guardar a certeza da própria ressurreição além da morte, reconfortar-se ante os benefícios da crença, constituem fase rudimentar no aprendizado do Evangelho. Praticar as lições recebidas, afeiçoando a elas as nossas experiências pessoais de cada dia, representa o curso vivo e santificante. O aluno que não se retira dos exercícios no analfabeto nunca penetra o luminoso domínio mental dos grandes mestres. Não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora, sublimando a vida comum. Que dizer do operário que somente visitasse a porta de sua oficina, louvando-lhe a grandeza, sem, contudo, dedicar-se ao trabalho que ela reclama? Que dizer do navio admiravelmente equipado que vivesse indefinidamente na praia sem navegar? Existem milhares de crentes da Boa Nova nessa lastimável posição de estacionamento. São quase sempre pessoas corretas em todos os rudimentos da doutrina do Cristo. Creem, adoram e consolam-se. Irrepreensivelmente, todavia, não marcham para diante, no sentido de se tornarem mais sábias e mais nobres. Não sabem agir, nem lutar e nem sofrer, vendo-se sozinhas sob o ponto de vista humano. Precavendo-se contra semelhantes males, afirmou Paulo com profundo acerto, deixando os rudimentos da doutrina de Jesus, prossigamos até à perfeição, abstendo-nos de repetir muitos arrependimentos, porque então não passaremos de autores de obras mortas. Evitemos, assim, a posição do aluno que estuda e jamais se harmoniza com a lição, recordando também que se o arrependimento é útil, de quando em quando o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então tivemos um complemento para ratificar o que o Espírito de verdade nos trouxe no Evangelho que nós lemos. Não há dúvida. Não importa conhecermos a vida de Jesus. Não importa conhecermos o Evangelho de trás para a frente. Não importa conhecermos a doutrina dos Espíritos de cabo a rabo, se não praticarmos nada daquilo que nos é proposto. E habitualmente, quando não o fazemos, vem o arrependimento. O arrependimento que é útil, é necessário, porque arrependemos-nos quando tomamos consciência, mas não chega. O arrependimento é a fase inicial de nos acertarmos com as leis de Deus. Arrependemos-nos e agora temos que repor o mal que eventualmente tínhamos feito através de um bem qualquer, de um sentimento de amor, de uma fraternidade, de um espírito caridoso, do que nós quisermos, a favor do bem. Não adianta arrependermos-nos muito e fazermos pouco. É preferível fazermos pouco e arrependermos-nos menos. Este pouco é relativo. Porque é que nós dizemos pouco? Porque nós ainda podemos pouco. Ainda somos frágeis. Ainda estamos caminhando. Mas ainda dobramos-nos ao vento da vida, aos desgostos da vida,
E então não podemos dar um salto chegando à perfeição amanhã ou depois. Vocês acham que conseguimos? Temos o nosso tempo, a nossa marcha, mas que seja pouquinho, mas que seja sólido. Que a cada dia nos possamos melhorar. É esta a proposta de Emmanuel, nesta leitura, que nos veio confirmar o conteúdo do Evangelho. E não admira, porque Emmanuel, ele conhece Jesus de bem perto e sabe o que nos propõe. Fazemos a prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, te agradecemos esta hora, te agradecemos estas leituras, que elas sejam uma alavanca para a nossa mudança interior. Sejam os teus ensinamentos, Jesus, a força, a coragem que nós necessitamos. E nesta hora, envolvidos no teu amor, na tua luz, Jesus, te rogamos por todos os nossos irmãos que aqui chegam à tua casa, aqueles que vêm pedir o teu auxílio às suas famílias, e a todos aqueles que não te conhecem, Jesus. Aqueles nossos irmãos que sofrem na rua, nos hospitais, nas prisões, nos lares, nos orfanatos. Jesus amigo, que o teu amor, que a tua paz possa envolver estes nossos irmãos, dando-lhes coragem, força, fé que tanto precisam para vencer as dificuldades da vida. Jesus amigo, te rogamos pelas nossas casas irmãs, por todas as tuas casas, Jesus, por todo o nosso planeta. Tu que és o nosso governador, te rogamos a proteção, o amparo para a paz. Jesus, te pedimos ainda por todos aqueles nossos irmãos que sofrem em lugares de guerra, que não há paz, que não têm paz no seu coração. A eles, Jesus, te pedimos
que os envolvas, que trates as suas feridas, esclarecendo-nos o porquê da nossa situação. Te pedimos, nesta hora, por tudo aquilo, por todos aqueles que recorrem aqui e depositam os seus pedidos no vaso de vidro. Que as nossas águas possam ser magnetizadas, contendo o remédio que necessitamos para o nosso corpo. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos o teu exemplo. Te agradecemos a oportunidade de viver, de aprender e de te conhecer. Jesus amigo, fica sempre conosco. Que assim seja.